eu solicitei o espaço do vereador Zoraido para divulgar e falar um pouco sobre a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres que ocorreu hoje, né, na Universidade de Caxias do Sul. A quarta conferência, na verdade, a conferência ela é nacional e a etapa municipal ocorreu hoje. Na abertura também tivemos a presença do vereador Edson da Rosa e a temática desse ano foi focada especialmente na questão da participação das mulheres na política. Então, foram trabalhados pela manhã um painel mais direitos, participação e poder para as mulheres, e à tarde, então, os grupos temáticos em que foram abordados 4 eixos. O primeiro eixo foi a contribuição dos conselhos de direitos para as mulheres e movimentos feministas. O segundo, estruturas institucionais e políticas públicas. O terceiro, sistema político com participação das mulheres e igualdade. E o quarto, então, o Sistema Nacional de Política para as Mulheres, Subsídios e Recomendações. Acho que é importante trazer alguns dados. Agora, há pouco tempo, foi noticiado a nível nacional a questão da participação das mulheres nos parlamentos, nos espaços de política, comparando o Brasil com outros países. E o Brasil tem menos mulheres no legislativo do que alguns países, inclusive do Oriente Médio. Então, o Brasil... ele acaba indicando, então, de um total de 190 países, ele ocupa uma posição de 116 no ranking de representação feminina nos legislativos. E, na atual legislatura, as mulheres passaram a ser 51 deputadas, no total de 513 deputadas. Então, dá algo em torno de 9%, 9,9%. No Senado, são 81 cadeiras para 12... são 81 cadeiras para 12 representações femininas. E isso dá, na verdade, a média mundial seria 22%, né, de mulheres, e hoje a gente, então, está muito abaixo do que isso, né? O número de brasileiros são ainda inferiores, os números brasileiros são inferiores do que a média no Oriente Médio, que no Oriente a taxa de participação, então, chega a 16%. Então, se a gente for analisar aqui na Câmara mesmo de vereadores, né, a gente tem hoje a vereadora Daiane aqui, que assumiu como suplente, a gente teve a vereadora Gladys, mas eleita, né, foi apenas uma vereadora, o que não dá nem 5%, né, do Legislativo caxiense. Então, essa tem são dados muito ruins para o Brasil. O Brasil tem perdido, inclusive, para países de cultura muçulmana, que são países ditos mais conservadores. Então, os países muçulmanos acabam tendo uma participação de mulheres muito maior. Então, a gente acaba perdendo para países como a Jordânia, Síria, Somália, Líbia, Marrocos, Indonésia, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos eles têm 19% de participação das mulheres no legislativo. Em comparação aqui na América Latina, a gente tem Uruguai, Paraguai, todos com uma maior participação do que o Brasil. E a gente, apesar da legislação de cotas, né, desde 97, a gente não consegue avançar, e o nosso índice tem sido muito baixo. Indica uma média de 9%, mais ou menos, aí, né, nos legislativos. Então, a liderança de participação das mulheres nos parlamentos é de Ruanda, com 63% das mulheres no parlamento, seguido por Bolívia, e a Suécia também aparece, então, tendo uma boa participação das mulheres, aí, com 40% de vagas, então, para as mulheres nos legislativos. Então, há 20 anos, apenas, a Suécia tinha mais de 40% da representação feminina. E agora, então, até 1º de janeiro desse ano, já são 13 países com mais de 40% dos assentos ocupados pelas mulheres. Então, na verdade, são muito poucos os países que têm uma boa participação feminina. E a gente vê, sim, o Brasil ainda muito lento nessa questão da participação, e por isso a temática da conferência foi focada na participação das mulheres na política. É importante registrar que o Senado, agora o Senado tem debatido uma PEC que fala sobre a cota para as mulheres, mas não a cota como candidaturas, mas a cota para as mulheres eleitas. Então, o Senado aprovou, agora no dia 25 de agosto, o Senado aprovou
a PEC, então, que estabelece cotas para as mulheres na Câmara dos Deputados e legislativos estaduais e municipais. E a proposta, então, ela foi aprovada por 65 votos favoráveis e reserva, então, vagas nas próximas 3 legislaturas, sendo 10% das vagas disponíveis nas eleições de 2016, 12% no pleito de 2018 e 16% em 2020. Então, a ideia é aumentar a participação das mulheres, né, dos espaços representativos. Então, caso esse percentual, como funcionaria? Caso esse percentual mínimo não seja atingido, as vagas serão preenchidas pelas candidatas com maior votação nominal individual entre os partidos. Então, agora a gente aguarda a segunda votação dessa PEC, e que tem, na verdade, na Câmara dos Deputados, pelo formato da Câmara dos Deputados ser um Congresso, uma Câmara muito conservadora, ele não passou, mas no Senado, então, foi aprovado em primeira votação, e agora a gente vai aguardar a segunda votação. Então, é uma medida que tenta, né, trazer uma paridade de participação entre mulheres e homens nos legislativos, e eu acredito que ganha toda a população, já que as mulheres são mais da metade da população, e não conseguem hoje chegar nos espaços de poder. E a gente tem exemplo, inclusive, aqui em Caxias, né, que aqui, se a gente for ver, a média é muito menor do que a média nacional. Então, a gente precisa, sim, trabalhar. Acho que essa é uma medida que, se for aprovada, acho que toda a população ganha. A gente sabe que, no início, algumas deputadas, inclusive, faziam um debate de ter a paridade de 30%, na verdade, uma maior cota de 30%, seguindo a legislação eleitoral, mas, né, pela resistência dentro do Congresso, então, foi baixada essa média aí para 10% para a próxima eleição, até 12 em 2018 e 16 em 2020. Então, acho que essa é uma pauta importante, né? As mulheres hoje debatiam lá na conferência. No grupo que trabalhou especificamente esse tema, a gente teve a participação da ex-vereadora Gladys Frisso, que também abordou a necessidade de a gente avançar na aprovação dessa cota das eleitas. A gente teve outras representantes de partidos políticos ali participando e debatendo e falando um pouco dessa importância. Acho que é importante também registrar, o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero também faz um estudo sobre os partidos políticos que mais elegeram mulheres, que mais nessa última, na atual composição do Congresso. E a gente tem, então, em primeiro lugar, o PT, Partido dos Trabalhadores. Em segundo lugar, a gente tem o PMDB, e aqui, se a gente for avaliar, né, nós estamos aqui as duas, né, uma do PT e outra do PMDB. Inclusive, na história da Câmara, acho que o PT e o PMDB foram os que mais tiveram vereadoras aqui, representantes no Legislativo. A vereadora Geni esteve muitos anos aqui. A gente teve a vereadora Ana, a vereadora Silvana, também pelo PT. E em terceiro lugar estaria o PSDB. E em quarto lugar, então, empatados estariam os democratas, o PCdoB, o PR e o PSC. Então, esses são alguns partidos aí, os outros já estão muito abaixo. Então, acho que a gente precisa também, né, abordar esse tema da participação das mulheres na política, inclusive dentro dos partidos, para que a gente consiga qualificar o parlamento, né, e aumentar a representação das mulheres. Acho que a gente precisaria... com a participação das mulheres, a gente conseguiria avançar em várias pautas que são importantes e que a gente acaba não conseguindo avançar. A gente vê pouca, inclusive, eu acredito que se nós tivéssemos mais mulheres, a gente teria mais investimento em educação infantil, na busca de creches, né, para as crianças, várias outras políticas de combate à violência doméstica, mas, infelizmente, a gente vê uma dificuldade das mulheres chegarem no espaço de poder, inclusive de serem respeitadas. Porque quando as vereadoras começam a falar sobre o tema de mulheres, os homens continuam, né, conversando paralelamente e não escutam a fala das mulheres. Acho que essa é uma falta também de respeitar a participação das mulheres. Quando as mulheres falam da representação das mulheres, no mínimo, os homens que são solidários à causa poderiam escutar. Então, eu entendo que é importante o tema, e não é só as mulheres que ganham, os homens também ganham com a participação, o aumento da representatividade das mulheres nos parlamentos.